18, né? Mas esse mês, como vai ser o primeiro do ano, nós vamos fazer diferente. Vai ser numa segunda-feira, às 8 horas, tá bom? Nós vamos estar juntos aqui, vai ser um tempo inicial, né? Momento do início do ano. Então, você vai vir segunda-feira, às 8 horas, dia 19, né? E aí você traz um pratinho de comida para a gente confraternizar no final, tá certo? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é que nós estamos num período de jejum e oração, né, irmãos? Você está jejuando certinho? Como é que está aí? Está aguentando lidar com a fome? O jejum é quando Paulo falou, né? Quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória de Deus, não é isso? Aí você se pergunta assim, ô pastor, mas se eu comer, eu estou comendo para a glória de Deus. Jejuar, estou jejuando para a glória de Deus. Qual é a diferença? É que comer, quando a gente come, a gente se alimenta do pão dessa terra. E quando a gente jejua, a gente está dizendo que a gente está com fome do pão do céu, né? Então a gente vai sacrificando a carne. Então nós estamos nesse período de jejum, oração, e nós estamos falando sobre oração há alguns dias já. E eu quero continuar falando hoje com vocês a respeito disso. Hoje eu quero falar com vocês sobre como orar. Bom, você já percebeu que tem gente que fala assim, eu estou orando e nada acontece na minha vida? Você já ouviu alguém dizer isso? Às vezes você é um desses, você está orando, e aí você está assim, meu Deus, nada está acontecendo na minha vida, eu estou orando, E Senhor, aqui eu estou te buscando, já tem um tempo, chegou camarada ontem na igreja, e a oração que eu estou te fazendo há 10 anos, a dele o Senhor respondeu imediato, Senhor, como é que é isso? A minha oração só bate na trave, a dele acabou de chegar, já fez um gol, como é que é isso? Bom, eu quero falar com vocês porque alguns não têm resultados nas suas orações, sejam na sua espiritualidade, seja nas questões materiais, sejam nas questões existenciais. O Dr. Friesel, no livro, eu esqueci de manhã do livro, e hoje eu lembrei, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, ele entende que muitos de nós oramos, mas oramos mal. E tudo que é mal feito, geralmente é precário, sim ou não? Por exemplo, se você der na minha mão uma coisa assim, ô pastor, corta aqui um formato de coração aqui, já está desenhado. Com certeza, o coração que você vai receber vai ser um coração que não é bonito. Porque eu não sou bom nisso. É provável que você já tenha ouvido o que a gente vai falar hoje sobre os tipos de oração. É provável que você diga assim, ô pastor, eu já pratico algum desses, eu já faço algum desses. Mas a verdade é que existem 5 tipos básicos de oração. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro tipo de oração é a oração de louvor e ação de graças. Mateus 22, abre aí, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Diz assim, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Preste atenção, oração é relacionamento com Deus, amém? Oração é relacionamento com... E é impossível eu me relacionar com alguém que eu não conheço. Você concorda comigo? Você, para se relacionar com alguém, você precisa saber com quem você está se relacionando. Porque, por exemplo, já pensou se você se relaciona com alguém que tem uma cultura completamente diferente da sua?
Por exemplo, você chega na casa da menina que você quer namorar e você fala uma piada de português e a família dela é toda portuguesa. Imagina isso. Vai ficar todo mundo ofendido com você. O seu Joaquim não vai querer mais falar com você. Por quê? Porque você está se relacionando com alguém que você não conhece. Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração. O que Deus quer de nós é a nossa adoração, o nosso louvor. Mas para a maioria de nós, a oração se resume a uma lista de pedidos. Para a maioria de nós, orar e falar assim: Deus, olha só, eu quero te pedir isso, aquilo. Deus, olha, eu quero te pedir um carro assim, Senhor, um carro tranquilo, assim, tem que ter só 4 rodas, nada demais, mas assim, um carro assim de 300 mil reais, tá, Senhor? Tranquilo aí para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas. Irmãos, muitas vezes as nossas orações são tentativas de ludibriar Deus. São pedidos que a gente vai fazendo, tentando ludibriar Deus. Você vai dizendo: Deus, eu te conheço e eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso. Mas é que você está de olho naquilo que você quer. É igual o filho pequeno, que quando ele chega no colo do pai, e vem dar um abraço no pai, um beijo no pai, gratuitamente o pai já sabe que ele vai perder alguma coisa. É assim ou não é? Ele já fala assim: isso aqui vai me custar caro. A criança vem felizona, corre para o colo do pai, vai dar um abraço no pai, o pai fala: já sei que alguma coisa aqui eu vou perder. Não acesse a Deus dessa forma, irmão. Não é dessa forma que Deus quer se relacionar com você. Oração é uma experiência real de reconhecimento de quem Deus é na sua vida. A gente às vezes nem introduz os pensamentos, a maioria das vezes a gente nem afina com Deus os propósitos dele com a gente já chega para ele com uma lista de pedidos. E a verdade é que, irmãos, se você estiver vivendo uma vida de louvor e ação de graças, tenha certeza que as suas orações serão respondidas mais rapidamente. Todo mundo aqui concorda que oração é relacionamento com Deus? Todo mundo aqui concorda com isso? Amém? E você concorda que o louvor agrada a Deus? Sim? Deus habita em meio aos louvores. Todo mundo concorda nisso. Então você acredita que se você louvar ao Senhor, Ele vai se agradar de você? Você acredita nisso? E quando Deus se agrada de você, o que acaba acontecendo? Vocês ficam mais próximos. Sim ou não? Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais perto você estiver dele, mais perto você vai estar dos seus olhos. Quando você está perto de Deus, é mais fácil você receber alguma coisa de Deus. Por exemplo, Samanta, chega aqui perto de mim e me entrega aqui seu caderno, por favor. A Samanta está próxima de mim, ela entregou aqui o caderno. Agora imagina se eu estou à distância aqui da Samanta e a Samanta finge que eu sou Deus e a Samanta está orando. E a Samanta está orando: Deus, eu preciso de um caderno. E a Samanta está distante, aí eu chego e não vou tacar, fica tranquilo. Eu estou distante da Samanta, e aí eu penso assim: tá bom. O que acaba, obrigado. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a bênção que ela ia receber, se for algo frágil, eu estou tacando, pode até quebrar. Mas quando a gente fala de perto, irmão, você pode segurar, receber da mão dele, olhando no olho dele. Uma vida de oração bíblica e balanceada requer, sem dúvida, um tempo com Deus consistente e profundo de louvor e ação de graças.
Pastor, não tem nada para agradecer não, minha vida está difícil demais, eu sofri muito esse ano. Irmão, deixa eu te falar, você está vivo, você acordou hoje. Você sabia que tem um monte de gente que não acordou hoje? Você sabia disso? E você está vivo, você está aqui. Você abriu seus olhos. E não importa o que você chegou aqui, não importa o que você viveu até aqui, não importa a dificuldade que você passou, não importa se na sua infância você sofreu, não importa se esse ano que passou foi difícil para você, importa que você abriu seus olhos. E se você está vivo, é porque Deus ainda acredita em você. Ele ainda tem planos maravilhosos para a sua vida. O segundo tipo de oração é a confissão. 2 Crônicas 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes a gente não entende que a confissão é o caminho fundamental para se obter o perdão de Deus. Preste atenção nisso que eu estou te falando. A confissão dos seus pecados é o caminho fundamental para se obter o perdão de Deus. É fundamental para que você mantenha a sua vida disponível para ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus não vai encher vaso sujo. Se você colocar comida, irmão, dentro de um vaso, de um prato sujo, o que vai acontecer com a comida? Vai estragar. Pensa em um prato cheio de fungo. Aí você pega uma picanha assim, irmão, que chega a fazer aquele fritinho assim, ó, chega na bandeja. Aí você pega aquela picanha e bota em cima de um prato todo cheio de fungo. Chega um camarão com catupiry, irmão. Aí você bota no prato, né? O pessoal tá assim, ô glória. Mas é no prato sujo, irmão. Você não vai comer isso não. Aquele pudim assim, sabe? Bem feito. Mas quando você coloca num lugar sujo, o que acontece? Fica tudo contaminado. Se você comer, você pode morrer. Deus só irá colocar suas bênçãos em vasos limpos. Gente quebrantada, gente que pede perdão ao Senhor, gente que vive com temor ao Senhor, ouvindo o Senhor. Irmãos, a falta de confissão e arrependimento bloqueia o fluxo da oração respondida. Pastor, eu estou orando e nada acontece. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: você tem confessado o seu pecado? Ou você está vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo? Sabe o que me assusta, irmão? É que tem pessoas que estão em pecado e elas não têm a menor noção disso. Elas estão vivendo a vida delas dominadas pelo pecado, e quando você vai conversar com elas, elas dizem para você assim: ô pastor, fica tranquilo, isso aí tem nada a ver não. O que tem isso aí, pastor? Todo mundo faz. Todo mundo faz, fica tranquilo, pastor, todo mundo está fazendo isso aí. Ah, pastor, todo mundo rouba, todo mundo mente, todo mundo burla o sistema, pastor. Eu quero dizer para você que eu não sei o que todo mundo faz, mas eu sei o que a Bíblia manda a gente fazer. Um dia, quando você estiver diante do Senhor, você não vai poder dizer para Ele assim: ô Senhor, fiz porque todo mundo faz. Se você tinha na sua mão um manual que te diz exatamente o que você deve fazer. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a nivelar a nossa vida por baixo. A gente começa a dizer assim: não, pastor, eu estou melhor do que muita gente na igreja. Ah, irmão, quem? O que você está melhor?
Não, pastor, olha a vida ali do Zé Cachaça. Olha lá, pastor. O Zé Cachaça, ó, você vai na casa dele lá, garrafa de vodka. O Zé Cachaça, pastor, terrível. Mas aí esse irmão, ele está esquecendo que o Zé Cachaça se converteu ontem. Ainda tem cachaça no sangue dele mesmo, irmão. Ele ainda está se libertando. Ele era o Zé Cachaça, agora ele é o ex-Zé Cachaça. Agora ele é o Zé de Jesus, amém, irmão? Convertido. Aí você pensa assim, o cara, ele está se nivelando para baixo. Você não tinha que se nivelar com o Zé Cachaça, não. Você tinha que se nivelar com aquele que bebe água de coco. Com aquele que nem bebe refrigerante, que bebe só aguinha, irmão. Estou dando um exemplo da bebida só para a gente fazer uma avaliação, tá? Só uma ilustração, irmão. Você tem que se nivelar para cima quando a gente fala da sua vida espiritual. Se eu virasse para você e falasse assim, você quer ser o Pelé? Ou você quer ser um jogador daquele time assim que tem uma faixa aqui? Uma cruzinha assim. Brincadeira, gente, brincadeira. É só para manter a esportiva, tá, gente? Esse time me dá até alegria. Nós precisamos entender que a confissão dos nossos pecados abre o caminho para as respostas da nossa oração. Se Deus começasse a te abençoar sem você confessar os seus pecados, sabe o que ia acontecer com você? Você ia seguir sua vida fazendo tudo que você está fazendo de errado e nunca ia se atentar para Deus, porque geralmente nós só paramos para rever a nossa vida quando alguma coisa dá errado, sim ou não? Quando o calo aperta, a gente fala assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Me mostra. Mas se você tiver com saúde, dinheiro no bolso, seu filho passando na faculdade que ele queria, irmão, você fala assim, pastor, eu estou vivendo assim, mas Deus está me abençoando, né? Cuidado, irmão, porque nem tudo que está dando certo é a bênção de Deus. O Salmo 66, verso 18, diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Confissão, irmão, envolve um processo detalhado. Tem gente que confessa o pecado assim, Senhor, se houver alguma coisa na minha vida, o Senhor me perdoa. Eu tenho a sensação que é quase assim, Senhor, se o Senhor conseguir achar algum pecado na minha vida, se o Senhor conseguir achar aí, eu te peço perdão. Irmão, isso não é confissão. É quase como se alguém tivesse pegado um taco assim de beisebol, dado na cabeça do outro. Aí na hora dessa pessoa lá pedir perdão, ela vira e fala assim, deixa eu te falar, se eu fiz alguma coisa contra você, você me perdoa? E a pessoa que apanhou pensando assim, não, irmão, você fez, você bateu em mim. Não, se eu fiz alguma coisa, você me perdoa. Olha o que diz aqui o Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista diz, sonda-me. Davi está dizendo assim, Senhor, esquadrinha o meu coração, pega meu coração, olha cada partezinha, cada fatiazinha do meu coração, olha, Senhor, e se houver algo errado em mim, algo que não está te agradando, muda o meu coração e me leva às veredas eternas, endireita a minha vida. Alguém aqui já ouviu falar numa avaliação 360 graus? Alguém já ouviu falar nisso? Já? Geralmente feitas em empresas, né? Que é uma avaliação que todo mundo que está ao seu redor, o seu chefe, seus empregados, seus colegas de trabalho, eles emitem uma avaliação sobre você. Só que
quando alguém tem que botar o rosto te avaliando, geralmente as pessoas pegam mais leve, né? Só que começaram a desenvolver de uma forma que você avaliava a pessoa sem dizer que era você, irmão. Quando a pessoa pegava aquela avaliação, e ela tomava um susto, porque a pessoa avalia ali sem pena. E ela diz tudo que ela tem para dizer. E eu imagino, irmão, que essas pessoas, elas vão lendo aquilo ali, elas vão lendo o que as pessoas pensam sobre ela, o que elas nunca imaginaram. Ela fala, meu Deus, como é que alguém pensa isso de mim? Porque é muito fácil a gente avaliar o outro. É muito fácil a gente olhar para o outro e fazer uma avaliação para o outro. Mas eu acho que a nossa avaliação 360 devia ser com Deus e falar assim, Senhor, quem o Senhor acha que eu sou? Deus, o que o Senhor vê em mim? Porque quem é o outro, irmão, é mole. Você avaliar o outro, você dizer assim, Senhor, eu acho que aquele ali é um traidor, hein? Está andando do meu lado, é um traidor, estou sentindo isso, Deus. Isso é mole, irmão. Julgar nós mesmos, irmão, isso é que é difícil. Terceiro lugar, oração de petição. Primeiro louvor, depois confissão, terceiro petição. Ainda bem que tem essa, né, irmão? Você está falando, glória a Deus, pastor, que chegou nessa parte. Não é pecado pedir. Não é pecado você apresentar para Deus as suas necessidades. Não tem nada de errado nisso. Em João 16, capítulo 16, verso 24, Jesus disse assim, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus quer que você peça, Jesus quer que você tenha alegria, Jesus quer colocar um sorriso no seu rosto. Eu acredito nisso, irmão. Aí você fala assim, então pastor, se Jesus está falando isso, por que tudo que eu peço eu não recebo? Bom, talvez porque você não sabe o que é louvor e ação de graças. Talvez porque você não conhece o que é confissão dos pecados. Talvez você ainda não está recebendo, porque Ele sabe, se botar isso na sua mão, vai acabar com a sua vida, acabar com a sua família. Mas é importante que tudo que a gente vai pedir a Deus, a gente peça com inteligência. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus só para mostrar a nossa vaidade, hein, irmão? Pastor, eu estou orando para Deus me dar um navio. Ah, irmão, coisa tranquila que você está pedindo para Deus, né? Eu queria um navio. Ô, irmão, mas é você, sua esposa, seu filho, só. Por que você quer um navio assim? Para que você quer isso, irmão? Você quer um navio para quê? Para mostrar para alguém que você tem? Ou seu propósito é ter um navio assim que você vai fazer um monte de viagem missionária com seu navio? Se é para ficar falando para todo mundo que tem, se é para ficar metido, vaidoso, se é para perder a sua família, que aí você se endivida, aí briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o marido, aí não vale a pena não, irmão. Eu quero dizer para você que quanto mais tempo você passar com Deus, mais você aprenderá a fazer petições que trazem benefício para você. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai aprender a orar o que você tem que pedir. Em quarto lugar, o quarto tipo de oração é a intercessão. É o tipo de oração que nós focamos na dor do outro, na vida do outro. É quando a gente esquece um pouco de nós mesmos e nós pensamos no outro. Todos os cristãos são convocados a interceder. Você precisa ser um intercessor. Amém?
Ô, pastor, na minha casa, assim, ó, vou ser sincero, pastor, eu mal estou orando assim pela minha família, pela minha mulher, pelos meus filhos, mal estou orando. Para ser sincero, pastor, eu estou 4 dias assim sem orar por ninguém na minha casa. Talvez você está me ouvindo falar esse exemplo aqui, você está falando, pastor, brincadeira, uma pessoa não vai orar pela sua família, irmão. Parece brincadeira, mas eu não estou falando nenhum absurdo não, isso é realidade. Às vezes as pessoas não oram nem pelos seus pais que estão vivos, nem pelos seus filhos. Aí o seu filho está cercado pelo diabo, o diabo tentando levar o seu filho de toda maneira, e você não ora. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Abre aí para mim, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Exorto de que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmão, sabe por que a intercessão é poderosa? Porque ela é altruísta, é o momento onde você não está pedindo algo para você. É quando você está pensando no outro. É a oração menos egoísta que existe. Lá em Samuel, a Bíblia diz que Deus pede que alguém se coloque na brecha, na intercessão pelo povo, porque o povo de Deus está se perdendo. E Deus diz assim, ó, não encontrei um que estivesse na brecha pelo povo. Muitas vezes seu filho está indo num caminho torto, sua filha está tomando atitudes diferentes, esquisitas, seus pais estão passando por momentos difíceis, e Deus precisa encontrar você na brecha por eles. Amém? O último tipo de oração que nós temos na Bíblia é a meditação. Que coisa linda, irmão. Meditação não é o que você pensou que é quando eu falei isso, tá bom? Meditação é o ato de você ficar ali refletindo na palavra de Deus, em quietude, ouvindo a voz de Deus. Se a oração é um relacionamento com Deus, irmão, como pode ser um relacionamento equilibrado se só um fala e o outro só ouve? Tem equilíbrio nisso? Hã? Algum relacionamento sobrevive assim, que só um fala e o outro só escuta? Você já viu isso, irmão? Oração não é um discurso, oração não é um monólogo, oração é relacionamento, precisa ter contrapartida, precisa ter ida e volta. E meditar é isso, irmão. Meditar é quando você pega as escrituras e você começa a refletir as impressões que as escrituras causam em você. É quando uma palavra, ela mexe com o seu coração de forma tão profunda, irmão, que você lê um trecho da Bíblia e você fica com aquele espírito de oração, e você começa a falar com Deus, e aquela palavra vai moldando a sua vida. Eu quero dizer para você, se você está aqui hoje, você fala assim, pastor, eu preciso ser tão transformado, tem coisas da minha vida que eu não consigo mudar. Eu vou te dar uma dica simples aqui, e que é a dica mais preciosa da sua vida. Medita nessa palavra. Essa palavra, irmão, ela é viva e eficaz, ela é capaz de mudar o coração do homem. Vocês estão muito quietos, hein? O povo de manhã estava mais animado que vocês estão quietos demais. Não dá um glória a Deus, vocês. Parece até que está numa igreja batista, gente, ó. Bom, eu estava meditando aqui em Paulo, lá em Éfeso. Ele estava com os líderes da igreja lá em Éfeso, depois quando ele estava em Mileto. E Paulo estava, naquele momento, indo para Jerusalém. Ele chama aqueles homens e fala assim, olha, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Isso me impactou tanto, irmão, porque ele falou assim, ó, vocês sabem como eu me importei com vocês enquanto eu estive aqui no meio,
com todos vocês. Eu fiz tudo que eu podia, eu dei o meu melhor, eu fiquei durante 3 anos trabalhando aqui. Vocês sabem que eu tive muita perseguição, vocês sabem tudo isso. Mas ele fala assim, mas eu quero dizer para vocês que eu estou limpo do sangue de vocês. Olha o que Paulo falou, irmão. Aí, Paulo está ali numa despedida, ele está indo embora. E aí um bando de homens, irmão, começou a chorar, porque Paulo estava indo embora. Isso mexeu comigo, porque eu fiquei refletindo, pensando, o importante não é como a gente começa, mas é como a gente termina. O importante não é como você viveu o início da sua história. O importante não é o que você sofreu até hoje. O importante não foram os empecilhos que você viveu até hoje. O importante é como você vai terminar a sua história. Aí Paulo estava indo para Jerusalém. Aí o profeta Ágabo disse para ele, o que está te esperando lá é prisão, hein? Imagina, irmão, você está indo fazer uma viagem, um profeta fala isso para você, irmão. Que coisa desagradável. Paulo sabia disso. Ele sabia que depois da prisão ia vir a morte. E foi isso que aconteceu com ele. Aquele era o último momento de Paulo com aqueles homens que ele tinha investido. E aqueles homens estavam dizendo para Paulo, Paulo, muito obrigado. E eu fiquei imaginando a minha vida, e eu queria que você imaginasse na sua também. Quando você sair do prédio onde você mora, o que as pessoas vão dizer de você? Quando você sair do lugar onde você trabalha, o que as pessoas vão dizer de você? Quando você sair da sua igreja, o que as pessoas vão dizer de você? Quando você sair do futebol que você joga, o que as pessoas vão dizer de você lá? Eu comecei a meditar na minha vida e pensar, irmão, que a vida só vale se no final dela eu puder falar, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meditar na palavra, irmão. Meditar nessa palavra mexe com as nossas entranhas. Meditar na palavra transforma a nossa vida. Meditar na palavra transforma o nosso coração. A palavra de Deus vai mudando a gente de dentro para fora. A palavra de Deus transforma o nosso eu, nos aperfeiçoa, nos aproxima de Deus, nos enche do Espírito Santo. Se você começar a meditar na palavra de Deus, não se surpreenda, tá? Eu quero liberar algo para você aqui. Se você começar a meditar na palavra de Deus, não se surpreenda que Deus vai começar a revelar para você coisas que quem passa o olho lendo não consegue enxergar. Existem tesouros infindáveis nessa palavra. Você diz assim, pastor, eu já li a Bíblia hoje, isso aí que você está falando não gerou em mim, não. É porque você está só lendo, você não está meditando. Ler, você pode ler qualquer coisa, irmão. Ler, você pode ler jornal, revista, livro, qualquer coisa. Tem muita gente que fala assim, pastor, é difícil entender a Bíblia. É claro, a Bíblia tem um contexto, a Bíblia tem uma época, um povo pelo qual ela foi escrita, mas eu quero te dizer que acima de tudo isso, quem ilumina a nossa mente para entender a sua palavra é o Espírito Santo. Quando você pegar essa palavra para você ler, você fala assim, Espírito Santo, me revela a tua palavra. Mostra para mim a tua palavra, fala comigo, me dá entendimento. Tem gente que chega na igreja, irmão, e começa a comer a palavra de Deus, e o Espírito Santo ilumina a mente dessa pessoa e ela entende a palavra, que às vezes alguém que está 20 anos na igreja, já leu a Bíblia toda, não entendeu, porque leu a Bíblia, mas não meditou. Deus falou com Josué assim, Josué, meu servo Moisés morreu. E agora tem um povo aí, mais de 4 milhões de pessoas para atravessar. E agora isso está contigo, hein? Aí ele fala assim para Josué, Josué, mas eu tenho um recado para você. Medita no livro da lei, de dia e de noite.
Não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. E tudo o quanto fizerdes, prosperará. Ô irmão, olha que profundidade isso, irmão. Olha que riqueza isso. Imagina um borracheiro, irmão. Alguém que tem é um borracheiro assim, aí você vai numa rua aqui no Rio de Janeiro, que só tem borracheiro, e aí ele é iluminado pela palavra, Deus dá uma direção para ele medita na palavra, ele ora, ele conhece o Senhor, e Deus fala com ele para ele abrir isso, aí ele vai lá, se torna um borracheiro, e ele chega numa rua que só tem borracheiro, e ao invés de botar um pôster de mulher pelada, ele bota ali a palavra de Deus. E ao invés daquele ambiente que geralmente fica sujo, né? O lugar onde ele trabalha, irmão, vai ser um lugar limpinho, não vai ter uma graxa no chão. E ao invés de estar tocando umas músicas sem noção, ele vai estar tocando ali música que é cheia da palavra de Deus. Aí, irmão, eu imagino assim que os outros vão quebrar, com certeza. Aí você vai falar assim, pastor, é simples assim? É, irmão, simples assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia nunca falha. Não os outros quebrarem, tá, irmão? Mas do negócio dele dá certo. Eu creio que a Bíblia, irmão, ela nunca falha. Eu creio na Bíblia do jeito que ela é. Eu não creio no mais ou menos. Eu creio no que ela diz. Eu creio no que a Bíblia fala. E se Deus falou o coração, se Deus confirmou através da sua palavra, se alguém buscar no Senhor, eu tenho certeza que aquilo vai dar certo. Para realmente crescer em oração, o crente precisa entender duas coisas. Primeiro, os crentes devem entender que todos os tipos de oração são significantes para a oração diária. Segundo, os crentes devem fazer um compromisso, repita comigo assim, ó, compromisso de tempo de oração. Agora, seja sincero comigo, de todos esses 5 tipos de oração que eu falei aqui com você, dá para fazer uma oração dessa em 2 minutos, irmão? Hã? Dá para você meditar numa palavra assim em 3 minutinhos? Dá? Mas eu falo assim, o que tem, pastor? Tem algum problema então? Qual é o nosso problema? É que a gente ora pouco. Por exemplo, pensa uma pessoa assim que ela trabalha assim com um trabalho braçal. Ela precisa realmente de energia. Aí ela me procura assim, eu vou ser o nutricionista dela, irmão. Aí eu digo assim, ó, então tá bom, agora, a partir de hoje, você vai se alimentar com 2 colherzinhas de chá de arroz, tranquilo, né? 2 colherzinhas de chá de feijão, e é isso que você vai comer no dia. Irmão, fala assim, sinceramente, um trabalhador que trabalha assim, pesado, ele vai aguentar isso? Hã? Mas aí eu vou falar para você, mas eu dei o alimento, só que eu não dei a porção certa. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual, irmão. Não adianta você dizer assim, pastor, eu já li a Bíblia, eu já orei. Se você está só cumprindo o ritual, você está até com alimento, mas você não está na porção certa. Não adianta você dizer isso, falar assim, pastor, eu estou me alimentando da palavra de Deus. Você pega ali a caixinha de promessa, lembra? Aí você pega ali o negocinho ali da caixinha de promessa, você lê ali, aí está escrito assim, tu és, aí tu fala assim, eu sou eu mesmo. Tem certeza, Deus está falando aqui comigo, ó, eu sou, Deus está comigo. Deixa eu te falar, irmão, isso não sustenta uma vida cristã. Qual que é seu planejamento para que essas coisas aconteçam na sua vida? Como assim, pastor? Planejamento. Ou você
vai dizer para mim que você ora quando dá. Isso que você faz? Você ora quando dá? Não vou pedir para levantar aqui quem ora quando dá, não. Fica tranquilo. Pastor, lá em casa eu oro quando dá. E deixa eu te contar um segredo aqui então. Não vai dar nunca. Porque a gente já acorda na correria, sim ou não? A gente já acorda com coisa para fazer, sim ou não? A gente já acorda botando criança para não sei o quê, fazendo comida, preparando para trabalhar. Se você for orar quando dá, não vai dar nunca. Se você, irmão, você está lá na sua casa, você fala assim, vou aqui no quarto rapidinho que eu vou ter um tempo assim que eu vou ler a Bíblia, vou orar. Aí seu filho bate na porta e fala assim, ô pai, abre aí. Aí você fala assim, estou ocupado. Aí ele vai continuar falando, abre aí pai, é urgente. Aí você não vai deixar a criança ali batendo, né? Aí você abre, aí a criança olha para você e fala assim, não pai, que eu queria pegar aqui uma folhinha para eu desenhar, que está aí no quarto. Para ela era urgente, né, irmão? A Bíblia descreve a igreja como a noiva de Cristo. Geralmente, o que o noivo espera de uma noiva? Relacionamento. Sim ou não? Normalmente, quando alguém fica noivo, essa pessoa quer intimidade, quer relacionamento, quer casamento, quer morar junto, quer construir a vida junto. É assim ou não é? Deus chama a sua igreja de noiva, sabe por quê? Porque Ele quer se relacionar com você, irmão. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Povo, vocês estão com sono, gente? Tá não, né? Deus quer se relacionar com você. Deus quer se envolver como um noivo se envolve com a sua noiva. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter profundidade, Ele quer andar junto. E eu creio que um cristão devia ser aquele que nunca ia ter medo de se envolver em questões que pareçam impossíveis. Quando o cristão enxergasse uma coisa assim que parece impossível, o cristão tinha que falar assim, eu vou lá, é impossível? Então eu que tenho que estar lá. É coisa impossível, eu vou me envolver ali, sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus que faz o impossível. Tem coisa impossível comigo mesmo. Tem hora, irmão, que a gente ora assim, que seja feita a vontade de Deus, mas na verdade você não está querendo que seja feita a vontade de Deus, isso aí é desculpa para a sua falta de fé. Aí você fala que seja a vontade de Deus assim, que você está largando o negócio de mão. Jesus quando falou, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas se não for, que seja feita a tua. Essa era uma expressão sincera de alguém que estava dizendo assim, Senhor, isso aqui está pesado para mim, mas se o Senhor quiser que eu passe por outro caminho, eu estou junto contigo e a tua vontade vai prevalecer. Não que eu acho, não que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Nenhum cristão deveria deixar de ter tempo com Deus. Porque quando a gente fala de tempo com Deus, é a quantidade que gera qualidade. Repete comigo, a quantidade gera qualidade. Não, pastor, eu orei 5 minutinhos aqui, foi com qualidade, já é? Eu queria que levantasse a mão agora só os homens que são casados. Levanta aí para eu ver você que é casado. Vocês que são casados aqui, ó, pode abaixar. Você que é casado, se você ouvir a sua mulher só 5 minutinhos, ela vai gostar? Hã? Vocês estão rindo, né? Os homens estão assim, ó. Imagina você falar assim, meu amor, 1 minutinho, eu vou botar o despertador aqui, eu tenho 5 minutos para te ouvir com qualidade, hein? Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente bota um despertador para orar. Há qualidades, irmão, que só vem com a quantidade. Para com essa conversa fiada, falando assim, eu oro pouco, pastor, mas eu oro com fé. Irmão, você precisa aprender a gastar tempo com Deus.
Quais são os princípios fundamentais para a gente encerrar a mensagem aqui, irmão, de uma vida poderosa em oração? Primeiro, dê a Deus o melhor tempo do seu dia. Qual o melhor tempo do seu dia, irmão? É amanhã? Acorda cedo, vai buscar o Senhor. Qual o tempo que você está livre, que você consegue pensar, que você consegue meditar? Lembra disso, quantidade gera qualidade. Segundo, tenha como propósito na sua vida de oração uma vida balanceada. Uma vida de oração não é só petição, uma vida de oração não é só intercessão, uma vida de oração não é só louvor e ação de graças, uma vida de oração não é só confissão, meditação, intercessão, não é, irmão. Você precisa ter uma vida de oração balanceada. Pega a palavra do Senhor e diz: Senhor, revela para mim a tua vontade, revela para mim a tua palavra, fala comigo, Senhor, porque eu quero te ouvir. Terceiro, ore com atitude de autoridade e confiança no nome de Jesus. Irmão, tem gente que quando está orando, parece que a pessoa está com pressão baixa. Ela já ora assim, derrotada. Ô Senhor, você sabe assim que eu estou com mais dificuldade aqui em casa. Ora lá, toca lá no coração do miserável do meu chefe. Ele me dá um aumento assim, Senhor, 20% de aumento, tá? Menos que isso eu não estou querendo, não. Irmão, as nossas orações estão banais. As nossas orações estão preguiçosas. Estão sem autoridade espiritual. Parece que a gente está fracassado, quando na verdade nós já recebemos poder. E recebereis poder. Nós já somos cheios da autoridade do Senhor. João 14, versículo 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você acredita na Bíblia? Hã? A Bíblia está dizendo aqui que se você pedir no nome dele, ele vai fazer. Você fala assim: pastor, mas eu estou pedindo e não aconteceu não. Talvez porque você ainda não sabe orar. Talvez porque o vaso que está orando está sujo. Talvez porque não tem confissão de pecados. Talvez porque você não se arrepende. Talvez porque você não tem humildade diante do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, irmão. Não sei se alguma coisa precisa ser tratada. Eu não sei se o que você está pedindo não é bíblico. Eu não sei. Mas eu acho que você tinha que orar e falar assim: Deus, eu estou querendo isso aqui, eu estou pedindo essa bênção aqui para o Senhor, mas se não é para receber, então, Senhor, conforta o meu coração, me dá paz, porque eu quero viver a tua vontade. Ore com fé, com genuína, irmão, expectativa. Marcos 11, verso 22 a 24 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes que a recebereis, e vocês a terão. Irmão, está entendendo isso? Deus está falando que se você mandar uma montanha se levantar e se lançar no mar, se você crer nisso, vai acontecer. Aí você vai falar assim: pastor, então eu vou ordenar que o pão de açúcar venha aqui para o Meia. Não é absurdo, irmão? Pegar uma montanha e mandá-la se transportar só porque você quer, isso é absurdo. O que a Bíblia está dizendo não é isso. Ah, eu quero, pastor, que a montanha se levante, e se eu tenho fé, ela vai se levantar. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo é que não há coisa que pareça absurda, que se for propósito de Deus, entendeu? Não há coisa que, mesmo que pareça absurda, mas se for propósito de Deus, e você se alinhar com Deus, não vai acontecer. Não há.
Deus não vai mandar, irmão, pão de açúcar aqui para o médico, porque não faz sentido isso, né? Mas se for o propósito de Deus, ainda que seja a coisa mais louca desse mundo, mas se você estiver em clamor e se alinhar com Deus, a coisa mais doida desse mundo se torna realidade. Talvez você é uma das coisas loucas desse mundo que se tornou realidade. Talvez você está aqui hoje e você é um dos testemunhos de alguém que falava assim: esse aqui nunca vai se converter, esse aqui não tem jeito, esse aqui tem uma história impossível, difícil, mas era propósito de Deus, você está aqui. Quarto, gaste tempo sondando o seu coração para detectar qualquer impedimento às suas orações. Pergunta para Deus: Deus, o que está de errado na minha vida? Fala com Ele: Senhor, o que está de errado na minha vida? Eu quero falar uma coisa aqui para você, irmão. Se você tem uma dívida, todo mundo aqui pode cair nisso, tá? Isso não é uma coisa absurda, não. Todo mundo pode passar por isso. Agora, se você tem uma dívida, irmão, e você deve os outros, mas você vive viajando, comprando roupa cara, isso é safadeza, tá? Você deve R$1.000, mas você gasta todo mês passeando 10 mil, irmão. Ô pastor, não, eu estou fazendo isso, mas a pessoa nem me cobra mais. É que a pessoa já não tem coragem de cobrar, porque é uma coisa absurda que você está fazendo. Deus não vai abençoar esse seu estilo de vida. Não adianta. Você não está preparado para receber a bênção de Deus se você está agindo assim. Uma coisa é a pessoa que está devendo, ela se enrolou, ela vai lá, ela pede desculpa, ela diz: tem paciência, eu estou me esforçando. Isso é uma coisa, irmão. Agora outra coisa é a pessoa que finge que nem é com ela. Outro liga, ela desliga o telefone. Isso não pode ser abençoado nunca. Som do seu coração. Detecta aí o que está impedindo você de ser abençoado. Quinto, nunca esqueça de pedir a Deus que o encha com o seu Espírito. Uma coisa que você tem que fazer todo dia é: Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor. Pede a Deus: enche-me do teu Espírito. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Não tem um ditado que diz: saco vazio? Crente vazio, irmão, não para em pé também não, tá? Um crente vazio do Espírito é cheio da sua própria carne. Um crente vazio, ele passa a praticar coisas na sua vida que você não acreditaria, irmão. Aí o cara começa a ganhar um dinheirinho, não, pastor, eu estou andando com gente importante, começa a ter dinheiro, começa a andar com um monte de gente assim, esqueceu de Deus, o olho cresceu. Aí é um monte de gente corrupta às vezes, o cara está lá misturado. Em vez de evangelizar, está fazendo coisa errada junto, irmão. Cuidado, porque a rasteira da vida, quando vem, ela dói muito. Peça ao Espírito Santo para conservar seu coração. Sexto, peça a Deus que iniba a influência de Satanás sobre a sua vida. Irmão, oração não é preparo para a batalha. Oração já é a batalha. Está entendendo isso? Quando você começa a orar, o diabo fica furioso. Sabe por quê? Porque ele está vendo o mundo espiritual se mover ao teu respeito. Ele fica furioso, porque ele sabe que tudo está se articulando para te abençoar. Por isso ele está tentando tirar o seu foco. Ele não quer que você ore. Quando Daniel começou a orar, o anjo disse para ele: Daniel, desde o dia que você começou a buscar, a sua oração foi ouvida. Sétimo, ore com fervor. Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo, irmão, chega com poder no céu. Tem oração, irmão, que se não é do justo, ela é fraca, cai lá no spam. Mas a oração do justo, ela chega urgente no céu. Os anjos ficam doidos, falam assim: a gente tem que responder, porque esse aqui é um justo.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em oitavo lugar, seja o mais específico possível. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Tem gente que ora no varejo, irmão, e quer a bênção no atacado. Não, ao contrário, né? Tem gente que ora no atacado e quer a bênção no varejo. Tá certo, tá, né? É ao contrário? Você entendeu? Deus, abençoa minha família. E Deus já falando: quem é a sua família? Me conta aí quem é a sua família. Deus, abençoa meu negócio. Que negócio? Você tem que descrever, irmão. Dizer o que quer, dizer por que quer. Em último lugar, não fique sozinho. Tenham amigos que concordam com você na oração. Mateus 18:19 diz: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui na igreja nós temos o discipulado, irmão. E nós cremos que cada pessoa deve caminhar com o discipulador. Na sua célula, com certeza, tem um grupo discipulado. Se não tiver, você vai falar com o seu líder de célula, porque toda célula tem que ter um grupo discipulado. Ora com o seu discipulador por uma necessidade sua, concorda com ele em oração, é caminhar junto. E eu quero dizer algo para você aqui, que eu quero que você guarde no seu coração. Quando um discípulo se abaixa em humildade para orar, até a mão do discipulador mais baixo alcança a cabeça dele. Tem hora que a gente se sente tão especial que a gente fala assim: não, só fulano poderia me discipular, porque eu sou muito espiritual, porque eu tenho 30 anos de crente. Mas eu quero que você se lembre que quando o discípulo se abaixa em humildade, até um discipulador simples consegue colocar a mão na cabeça dele e orar. A humildade trará bênção para você. A humildade não caminhar sozinho. Sabe por quê, irmão? Talvez essa seja a oração mais bonita, porque ela revela a total dependência de Deus. Eu falei aqui com vocês de oração o tempo inteiro, porque oração fala sobre intimidade. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não tenha essa intimidade com Deus. Talvez você está aqui e você ainda não tem essa intimidade com Jesus. Você até conhece. Talvez você é daquelas pessoas que faz a sua oração, mas ainda não entregou o controle da sua vida para Jesus. Ainda não está se relacionando com Ele intimamente. Não só de conhecer, mas de andar junto. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Começar um relacionamento com Ele hoje? Eu queria que onde você está agora, você fechasse seu